Signo de Virgem! E aí, virginianos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo. Voltei para trazer as previsões dos próximos dias. É uma leitura atemporal, válida para o momento em que você acessa o vídeo, não no momento em que eu posto. Na descrição tem o meu WhatsApp para caso vocês queiram marcar consulta. É bom dar uma olhadinha também no seu signo ascendente, lunar, Vênus, tudo aquilo que você achar mais importante aí para que possa complementar essa mensagem. Eu tô dizendo aí em todos os vídeos também que é legal vocês darem uma olhadinha ao menos na descrição do vídeo de apresentação do canal. Tem algumas orientações muito simples lá, mas que pode ajudá-los a tirar o melhor aproveitamento aqui do conteúdo, tá? Principalmente para aqueles que não entendem muito bem, assim, essa questão de olhar vários signos, né? Que são conteúdos que estão aí no seu mapa astral. Gente, vamos começar? Então vamos. Conecte-se aí com o seu mentor espiritual, é muito importante para que você possa extrair dessa mensagem que é geral, né? Aquilo que for para você. Olha o sol no fundo do deck. O sol é assim, né? A maioria fala da grande felicidade, e é mesmo, né? Tanto é que ele vem representado por um menino, é super espontâneo, né? Ele tá muito feliz, radiante. O sol, ele é representado aqui, é o astro principal do signo de Leão, né? Regido. Leão é regido pelo Sol, é o único signo regido pelo Sol, e Leão é muito conhecido pela coragem, né? Por ser alguém que se coloca, né, à frente em representação e em liderança. Então esse é o Sol, né? Onde todos os planetas giram em torno dele, ele é muito magnético, mas o Sol faz sombra. E o que significa isso? O Sol, ele revela a sua sombra, né? Como tá aqui, como tem sombra aqui da planta, ele tá fazendo a sombra aqui, né? Sombra da minha mão. E essa sombra, se a gente falar sobre energia, ela revela os teus defeitos, digamos assim, né? Então, quando o Sol, ele ilumina, ele aparece o que realmente precisa ser tratado. Nem sempre o Sol é essa positividade toda, né? Às vezes, tem gente que pede luz, né, para sua própria vida. Não é aqui que eu quero que vocês parem de pedir luz para a vida, mas é que muitas vezes, como a luz, ela revela o que está por baixo dos panos, ou o que está escondido, o que ninguém consegue ver, porque clareia, quando clareia tu vê os detalhes, tu vê os poros, né, da sua pele, de tão claro que é. Aí é que começa a aparecer, muitas vezes, toda a consequência de mau hábito, de saúde, por exemplo, começa a aparecer uma complicação de doença, né? Às vezes se revela uma diabetes, um câncer. Às vezes se revela coisas mais simples, outras mais complexas. Às vezes se desencadeia uma depressão, uma gripe que tem um fundo emocional. Às vezes desencadeia uma traição que você não sabia. Às vezes pense em tudo que é de ser revelado, o Sol ele revela todas as sombras. Uma má tendência que você tem e nem sabia que era tão assim. Uma dependência que você tem e nem sabia que era tanta. Pode ser por alguém, pode ser por algo, né? Pode ser coisas, não tô falando nem tão graves, pode ser uma questão assim, eu sou viciada em trabalhar e eu nem sabia. Porque eu tirei férias e tô perdidinho, né? Tem uma dependência gigantesca nisso. Ou eu não consigo andar sem celular. Eu já percebi que eu tô perdendo 4 horas
do meu dia se eu somar todo o tempo que eu fico nele? O que eu poderia fazer? Sabe, são coisas assim que o Sol revela. Então, me demorei bastante nessa carta do Sol, porque eu senti da minha intuição de falar isso para vocês. Acredito eu que boa parte das coisas que são reveladas não são punições, mas são oportunidades que nós temos de tratar. Todo sintoma, quando o sintoma aparece, é porque ele já está latente, né? A coisa já se instalou. Todo sintoma, ele não deve ser tratado só o sintoma. Quando vem a gripe já estava, né? É assim que a gente aprende. A gripe já existia. Ela só está se exteriorizando, só está desincubada, né? Agora, porque eu tô espirrando, né? Porque eu tô com coriza, porque eu tô com febre. Isso são sintomas. Mas qual é a causa dessa gripe? Como a gente está jogando tarô e não é uma consulta médica, a gente está falando de coisas espirituais, e dentro da espiritualidade, principalmente o kardecismo explica muito isso, toda doença que já está no físico, ela primeiro acomete o perispírito, a tua aura é acometida, alguma coisa entra no teu canal, mas isso não é culpa do externo, isso é uma brecha que você dá, entendeu? Por isso que tudo é pensamento, todo pensamento é energia e todo pensamento gera alguma energia. Se você gera lixo emocional, o seu corpo vai corresponder. Se somos água, as suas águas podem estar sujas. E essas águas são sujas pelo pensamento. A forma como você pensa, a forma como você direciona a sua vida, ou com pessimismo, ou com maledicência. Gente, tem muita coisa, não dá para julgar. Mas dá para você fazer uma avaliação, sem ser carrasco de você mesmo. Mas se houver alguma coisa que der para mudar quando o Sol vier e mostrar isso para você, seja de menor ou maior grau, ou seja você que já está passando por isso, tente olhar para a causa. Porque não há vítimas e nem culpados. Somos nós que geramos tudo o que a gente tem na nossa vida. Olha para sua vida hoje. Ela tá do jeito que você quer? Se estiver, ótimo. Se não estiver, é porque você criou esse presente. E o tarô é uma ferramenta que te dá a oportunidade de você verificar o que vai acontecer, para que você modifique. Ele não é um decreto. Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro aspecto que você julgar importante no seu mapa. Gente, pode ser que alguns não gostem muito dessa conversa extensa, né? Eu só quero ressaltar para vocês que o canal, na descrição do canal, o canal é não só tiragem de tarô, mas é bate-papo intuitivo. Então, às vezes acontece, às vezes só tem tiragem de tarô, mas às vezes acontece isso que aconteceu agora com vocês no começo, porque alguém vai escutar e precisa escutar. Se for para você, espero que você aproveite da melhor forma. Se não for, solta para o universo que é para outra pessoa. A Justiça, 6 de ouros, Rainha de Copas, o Sumo Sacerdote,
Cavaleiro de paus. 2 de espadas. Pagem de ouros. O eremita, que aqui é o ermitão. Seis de espadas. Mais uma, por favor. Mais uma. Mais. Vieram mais 3, eu vou aceitar. No fundo do deck faz todo sentido. 2 de ouros. Aqui vocês têm o diabo, que é a carta da sombra no tarô. O 8 de ouro, de copas, desculpa. E o mago. Muito forte a leitura de vocês. Cheio de significado mesmo, espiritual. Ó, direto e reto, uma leitura como previsão, tá? Uma leitura como previsão do futuro, assim eu quero falar direto e reto. Fala de vocês recebendo uma recompensa para quem tem algo na justiça, né? Algum processo no judiciário, fala de vocês recebendo a parte de vocês, que é devida. Pode ser uma indenização, pode ser uma divisão de bens, mas que vai trazer a vocês muita satisfação. É isso, para quem tem processos na justiça. Para quem não tem um processo na justiça, a carta da justiça fala de carro. Tá aqui, ó. Aí o significado é um pouquinho mais profundo, tá? O saldo de vocês hoje, se eu fosse olhar, né? Se eu fosse fazer uma análise assim, meu Deus, né? Tô apostando alto aqui, tá? Com vocês na leitura, mas enfim. Se fizer sentido para você, ótimo. O saldo de vocês me parece que é muito positivo. Vocês estão vivendo um período kármico positivo, onde vocês encontrarão pessoas que vocês terão trocas justas daqui por diante. Se você conviveu por muitos anos com pessoas que te sacanearam, há uma grande possibilidade, uma grande não, eu tenho certeza aqui pelas cartas que você só vai ter contratos kármicos justos. Eu vou ilustrar isso que eu tô falando, tá? Vamos supor, eu vou contratar alguém para arrumar meu ar-condicionado, que estragou. Em épocas atrás, eu chamaria alguém, puta, essa pessoa veio aqui, só me engabelou, o ar-condicionado tá do mesmo jeito e eu paguei uma grana. Isso é um processo kármico X. Tem um ensinamento X, é muito complexo, né? Não é só assim, o cara não fez bem, eu vou correr atrás dele, eu vou brigar, vou pedir indenização ou vou mandar ele refazer, que a gente tem que fazer tudo isso, né? Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de uma visão espiritual. Vocês, nessa altura do campeonato, estão no ponto em que vocês passam o olho assim, lá no celular, e olham uma lista de contatos, de técnicos que vão arrumar os... E assim, pela intuição, vocês batem o olho naquele lá. Aquele lá vem na sua casa. Ele te cobra pouco, não pouco, cobra o justo, e deixa o teu ar-condicionado tinindo, ainda faz uma limpezinha, faz um não sei o que, você vai lá e dá um troquinho pra ele e fica super satisfeito. Entendeu? Isso são processos kármicos de vida pequenos, que muitas vezes a gente não percebe e fala, puxa, eu tive sorte. Não, na verdade, você tá vivendo um momento de processo kármico em que as relações são trocas justas. Tá vendo aqui? Ó. Todos estão recebendo o que merecem. Tá vendo as duas crianças felizes?
são as relações kármicas do seu momento. Pode estar falando de amor, pode estar falando de amizade, pode estar falando de profissional. Não assim, não, a tua vida não vai ser um mar de rosas, mas você não vai ser prejudicado, digamos assim, né? E é como se você se sentisse muito pleno ou plena, independente se você é homem ou mulher, aqui fala do sentir. É como se você estivesse satisfeito com as coisas, como estão acontecendo com você. Tá tudo dando muito certo pra mim. Amém, né? O sumo sacerdote, o cavaleiro de paus e o 2 de espadas. Aqui já tá caminhando a tua leitura para um rumo mais sério, eu diria, tá? Mais espiritual. Eu tô falando isso já olhando nas próximas cartas. Eremita, o Diabo, o 8 de Copas são cartas muito espirituais. E o Mago. Considerando as próximas cartas de vocês, eu tô lendo essas 3 cartas aqui. O sumo sacerdote, ele vai falar de religião. Ele vai falar de paradigmas que vocês têm desde a infância, né? Que vocês cultivam. Isso pode ter dado muito certo para vocês até um período, mas parece que agora já tá começando a gerar dúvidas. Será que é assim mesmo que funcionam as coisas? Será que a vida funciona dessa maneira? Então, aí pela frente, me parece que essas dúvidas vão surgir com mais intensidade, eu diria. E vocês, com o Cavaleiro de Paus, estão muito dispostos a aprender coisas novas e que façam a sua alma vibrar. Tanto é que, junto com o 2 de espadas, vem o Pajem de Ouros, que é uma moça que a função dela é examinar se a moeda é verdadeira ou não é. Então é como se vocês tivessem assim, tem oportunidades vindo, informações chegando para vocês. Às vezes até um dinheiro que chega ou alguma coisa que acontece na sua rotina, coisas normais, digamos assim, que faz você questionar como que aquilo encaixa tão bem. Será que é destino? Será que é... Como que funciona o universo para que aquilo ali que chegou até mim chegue dessa forma? Que trajeto fez? Como que eu posso programar para que isso seja assim em outras áreas da minha vida ou que venha com mais frequência? São questionamentos que eu sinto que vocês vão começar a perceber e que daí vai desencadear essa fase ermitão, que é o ermitão, ele tem aquela... É a carta de vocês, primeiríssimo, é emblemático, é regido pelo signo de Virgem. Tem algumas razões, tá? Se vocês tirarem essa característica de que o virginiano ele é muito organizado, ele é muito metódico, tira isso aí que todo horóscopo diz, tá? Não pensa nisso agora. Existe, mas também tem uma parte muito mais ampla do virginiano que pouco se pega, que é a experiência. A maior parte dos virginianos parece que estão num corpo que não corresponde à sua idade. A grande parcela dos virginianos podem ter um corpo físico, pode ter uma idade pouca, podem ser jovens, com espíritos antigos. Mas eu não tô falando assim, velho chato, cheio de mania. Não. Eu tô falando pessoas que são preocupadas com questões que chamam pouco a atenção de outras da sua mesma idade. Ou dos outros nossos irmãos do zodíaco. Se você tá assistindo essa leitura e não é nativo do signo de Virgem, e você tem o ascendente, as pessoas podem te chamar muito assim, seu velho chato, não sei o que, é virginiano chato, não. Por quê? Porque o ascendente, ele é o planeta que estava despontando no céu no momento do seu nascimento, então ele te iluminou com aquelas características. Você pode até não ter nascido como virginiano, mas as pessoas te veem como virgem. Se você tá aqui pelo seu signo,
pela lua, porque você tem lua em virgem, como eu, Karen, o seu emocional é regido pela lua, a sua mente, a sua cabeça. A gente diz no hermetismo que o pensamento é feminino. Então a forma como você planeja a sua vida e você gosta como as coisas estejam organizadas, pode ser até emocionalmente nos relacionamentos de família ou romântico, ou profissionais, né, com as coisas do seu cotidiano, é a característica do virginiano, né? Então, esse senhor muito velhinho, que vem representado com uma lamparina na mão, com um cajado, que tem isso, aqueles 7 gominhos, parece como é que chama? Eita, esqueci o nome. Um bambu, sabe o bambu quando tem os gominhos? É que aqui não vai dar para vocês verem aqui, mas ele representa os 7 chakras, né? Os 7 principais chakras. E vai falar aqui do alinhamento perfeito deles. É uma carta que quem está no caminho espiritual, quem explora o caminho espiritual, porque é uma carta de estudos, né? Então por aí você pode ver, né? Pode ser que você entre nessa fase por agora, de estudar questões espirituais, sobrenaturais, extrafísicas, que te chamem muita atenção. Não é que você vai se tornar essa pessoa, mas há uma grande tendência aqui de quem explorar muito esse lado, como eu já fiz, de manter tipo um celibato, sabe? É uma condição energética que te entranha em você, que você fica com dificuldade de se relacionar com os outros. Não é legal de ter isso sempre na sua vida. Isso não é saudável, até pelo padrão vibratório que qualquer ser encarnado nesse planeta de prova e expiação tem. A gente não consegue ficar muito tempo nisso, né? Claro, se você virar um monge tibetano, um monge sei lá das quantas, se você adotar esse estilo de vida, tem um propósito, uma missão nisso, né? Mas quem vem, como a maioria de nós, por um resgate, não por missão, são períodos da vida que você entra no ermitão, mas que você deve sair, né? Para você não se tornar um antissocial. Então, por isso vocês vieram com os 6 de espadas. Vocês estão atravessando esse período. Só que é um período bom, assim, sabe? Onde vocês estão vendo que o desconhecido... Olha só essa carta da sombra que interessante. Essa carta é a carta do diabo, número 15 no tarô de Marcelo. O diabo vai falar de prisões, por tudo que te prende. Pensa assim, ó, o diabo é isso, ó. Tudo que te prende nesse planeta e não te dá liberdade, pode ser mental. Isso aqui pode indicar um político que fez a tua cabeça e você só consegue olhar daquela forma. Isso aqui pode ser uma religião, que não é ruim, mas que você tomou tanto aquela postura que você não consegue ver as coisas de um outro ângulo. Isso aqui pode ser alimentar uma egrégora de eu tenho medo de estar na rua, eu tenho medo de ser obsediado, eu tenho medo de espírito ruim, eu tenho medo de alma, eu tenho medo é egrégora. É um sentimento que trava o amor, paralisa, é uma cólera, o medo é cólera, né? Você não consegue ter coragem, né, para fazer as coisas. E geralmente quando se tem medo, se tem ignorância, porque é o desconhecido, tá vendo que eles estão apavorados porque tem um ser ali de capa, parece uma caveira, né? Fora que a representação do diabo, uma construção super católica, né, que eu não acredito nisso, né? É algo que existe para você temer, para te impedir de transgredir normas, né? Então é muito difícil hoje, tem muitas coisas que estão tão encalacradas na gente, na nossa cultura, na nossa mente, na nossa inconsciência, que não é que tudo é ruim,
é que tudo tem um porquê. É como eu falar pro meu filho de 5 anos de idade que não vai ali que tem bicho-papão, que eu já sou contra isso, né? Não vai ali que tem bicho-papão. E aí? Eu acho muito interessante. Eu vou contar essa história. Eu sei que eu tô extrapolando todo o meu tempo aqui e a minha espiritualidade me puxa minha orelha às vezes. Mas eu vou contar uma história muito rapidinho. Contava, lá no centro espírita onde eu frequentava, que eles foram chamados para atender uma família onde existia um espírito obsessor horrível. E aí eles chegaram lá na casa da pessoa e perceberam que tinha uma médium que foi levada junto com eles, que ela tinha o dom de ver mesmo, né? Assim, com os olhos espirituais, o que tinha, o que era, né? Até o formato, tu via um espírito como se fosse uma pessoa, essa mulher. E ela chegou lá e a criatura que residia a casa, ela tinha uma língua azul que vinha até aqui assim, ó. Ela tinha uma cabeça que parecia um urso de pelúcia, umas orelhonas assim esquisita, todo colorido, com uma imagem horrenda, um dente maior, menor, umas coisas assim doidas. E ela falou, meu Deus, que estágio chegou esse espírito, né? Ela pensou, por que existem espíritos que eles ficam tão assim prejudicados, né, que o perispírito deles toma forma animalesca, tudo, mas ainda são seres humanos. A essência é, se você quiser acreditar nisso que eu tô falando, acredite, mas é uma história que se contava muito lá. Depois ela foi fazer uma entrevista com a família para saber se era um ancestral, se era alguém da família, porque geralmente tem sempre uma ligação, né? E foi descobrir que era o tal do bicho-papão, que a criança criou e emantou e quase que plasmou dentro de casa. Então, assim, não era exatamente um espírito de um ser humano. Era algo, uma criação muito forte da mente da criança, que era vista e se movia porque a criança tinha um tipo de mediunidade, que é muito estudado ali nos livros do médium, ela é um médium de efeito físico. Toda porta que bate, copo que cai, lençol que anda sozinho, é porque dentro da casa existe um médium de efeito físico. O plasma dele, sutil como o ar, como o oxigênio que a gente sabe que existe, mas não vê, cria e emanta e consegue mover coisas ou criar coisas. Então, ou seja, não era um espírito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você está estudando sobre isso, você talvez não encontre nenhuma evidência científica da veracidade dessas coisas, né? Mas no espiritual a gente tem muita doutrina, livros que explicam sobre isso. Nem tudo é espírito. Nem tudo a gente pode pôr na conta do diabo, de Satanás, seja lá o que você queira chamar. A maior parte dos casos em que a gente atende, muitas vezes é inclusive psiquiátrico. Então, é algo que, se você deseja trilhar um caminho espiritual, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é com o fanatismo, né? A segunda coisa é você nunca aceitar de pronto tudo o que parece ser, porque há grande possibilidade de não ser. Eu, Karen, já tive muitas experiências espirituais que eu não tenho como negar para vocês que não existe o lado de lá, tanto é que eu tô aqui tirando um tarô, e tive experiências que eu constatei que nada mais eram de fruto de uma imaginação, algo que eu queria muito que fosse, mas não era. Então, é uma linha muito tênue do que é e não é, e a gente precisa ter um cuidado muito grande.
Tudo isso eu tô contando para vocês porque eu tô vendo que vocês estão se aprofundando nessa área. Temos o 8 de copas e o mago. São cartas muito importantes espirituais. O 8 de copas fala de você abandonando conceitos, desculpa o barulho, conceitos e estruturas mentirosas, assim, da cabeça da gente, ou, sabe, que coloca em xeque algumas experiências que você vai parar e pensar assim, gente, esquece tudo isso que eu li, vamos partir para outra. Mostra uma nova jornada espiritual. Essa carta de nova jornada espiritual caiu bem embaixo do eremita, que é uma potência, uma iluminação, é a luz, a lamparina interna. É você seguindo aquilo que você sente, não que alguém disse. De novo, ele é a própria experiência dele. Os estudos que ele faz, mas ele é a própria convicção, é aquilo que ele sente. O crivo tá aqui, né? Primeiro aqui, né? No teu sentir. E você, me parece que tá indo em busca daquilo que você acha que realmente faz sentido. Isso é muito importante. O mago é uma carta de cocriação. Eu quero falar ela bem rapidinho, que eu já sei que eu já me estendi. O mago é o seguinte: nessa sua jornada, você deixará de ser o eremita e vai passar a ser essa carta de número 1. É uma nova jornada, como eu disse. O mago, ele tá avisando para vocês, tá? O tarô tá falando para vocês. Nada vai te faltar nessa nova jornada. Você pode contar com amigos espirituais, reais, verdadeiros. Mas, principalmente, o mago, ele tem todas as ferramentas necessárias para co-criar, criar, fazer acontecer. Tá vendo, ó? Assim na terra, como nos céus. Assim na terra, como nos céus. Tá vendo? Um dedo aponta para baixo e outro dedo aponta para cima. Ele traz um símbolo do infinito. Isso daqui, para mim, é a mente. É o teu canal de conexão com o divino. É o teu chakra coronário, que deve ser muito bem cuidado, alimentado com bons pensamentos, fé em Deus, em algo maior que a gente. Porque nós não somos nada, a gente é uma célula de um grande organismo infinito que nós não podemos nem compreender. Nós não temos essa capacidade de entender que nem tudo tem um início e um fim. Existem, assim como Deus, algo que sempre existiu e sempre existirá. E ele é maior do que nós. Aqui na mesa tem todos os elementos que o tarô apresenta. A copa, né, com a água, o fogo, que representa aqui o espírito, que é o paus. Aqui na mesa nós temos a moeda, que representa o elemento terra, e ainda a espada, tá vendo? Que representa a verdade e o corte com o passado, com aquilo que já aconteceu e não tem como mudar. Ela representa o ar, que também é a inteligência. Então, esses 4 elementos, o mago ele pode fazer uma alquimia, uma mistura, e dali pode sair inúmeras coisas. Então, é muito importante vocês terem em mente que o equilíbrio da vida física, extrafísica, da sua vida espiritual e material está nas suas mãos. O equilíbrio é seu. A fonte divina e inesgotável de conhecimento disponível não é seu. É de Deus, é do alto, por isso que ele aponta para cima. Aí que vem a humildade de reconhecer que a gente erra e acredita em coisas que nos enganam.
Mas isso não é para nos punir. Isso é só para a gente ter uma consciência. Só para existir uma consciência do teu espírito. Que por mais que você se entenda inteligente, muito vivido, ou que você traga de outras vidas muitas bagagens, sempre tem o que aprender. Tá? E assim, o objetivo, equilíbrio. Sempre você vai ter uma coisa para equilibrar. É a nossa missão. É andar assim, ó, se equilibrando. Tá certo? Eu vou tirar, tem outras cartas lindíssimas aqui no fundo do teu deck. O teu caminho é de grande inspiração, você terá muita verdade, oportunidades, coisas incríveis estão para acontecer com você. Olha esse menino com um girassol no pescoço. Essa chama dessa rainha de paus, mesmo você sendo homem ou mulher, fala da paixão, da vontade de viver. Sabia? Na Umbanda a gente estuda que essa é uma energia da pombagira. Mesmo que você não queira acreditar nesse sentido, fala que ela é uma parcela do teu sangue que te impulsiona a ter paixão pelas coisas que você faz. Paixão para vivenciar novas experiências. Enquanto que o Exu seria, né? Botar a mão na massa, criar, ganhar dinheiro, executar. E aí você pode dar o nome que quiser para isso. Yin, Yang, o que você quiser dar. Tá cheio de nome. Deus tem muitos nomes. Por isso eu digo, o respeito acima de tudo. Existem muitas filosofias. As alquimias, as misturas são inúmeras. Mas todas elas têm uma combinação que funciona para alguém. Qual que é a combinação que funciona para a sua vida? Para a sua. Vamos lá? Uma mandala intuitiva para os virginianos. Adorei a leitura, achei super profunda. Dá até de contar a história, meu povo. Virgem. Uma mandala para o signo de Virgem. O que virá depois de tudo isso? Olha isso. Como é que é? Âmago. A resposta está sempre por perto. Está dentro. Você conhece o caminho. Que leitura redondinha, eremitas! Muito linda a sua leitura, belíssima. Um grande beijo para quem tá vendo esse vídeo. Agora sim, fim do ano, dezembro de 2023, ó. Beijo. Um Feliz Natal, uma excelente virada de ano. Comemore os ciclos da sua vida. As pequenas conquistas devem sim ser comemoradas, principalmente ao lado das pessoas que você ama, tá? Lute por aquilo que você acredita. Vale a pena. Beijo.